Não sei se você já reparou, mas existe uma conversa que acontece aqui no mundo dos ricos, que é completamente diferente da conversa que acontece aqui, ó, no mundo dos pobres, no mundo da classe média. Vamos falar sobre isso porque a gente precisa entender que conversa é essa, como é que os ricos operam, como é que eles pensam, como são as crenças das pessoas ricas, para que a gente possa se tornar uma pessoa rica, se esse é o seu objetivo. Se você está aqui assistindo esse vídeo que tem uma temática sobre dinheiro, eu tenho certeza que é. Eu quero cada vez mais criar mais abundância financeira, e não só financeira, mais abundância em vários aspectos na minha vida, e por isso eu convido você para fazer o estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária junto comigo, que é um livro assim que foi transformador para mim, quando eu queria iniciar esse processo de transformar minha vida financeira. Depois que eu terminei de ler esse livro, 3 meses depois, eu tive meu primeiro resultado financeiro, que fez assim minha cabeça, ó, dar um boom. Quem não sabe sobre isso, vai assistindo os vídeos do canal que vocês vão saber, lá tem toda a minha história. Mas, gente, tá esse barulho aqui porque eu estou no aeroporto. Estou no aeroporto, Luiz está ali, Lucas está ali, dá oi, Lucas. Lucas está ali, Benjamin está ali. Estamos no aeroporto de São Francisco e ali está o nosso avião, que é uma das minhas companhias aéreas preferidas da vida, que é a Korean Air. E nós estamos indo para a Coreia e para o Vietnã. Mas, gente, ó, a gente está falando aqui sobre dinheiro, sobre como a gente criar mais abundância financeira e sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. E a gente está fazendo um estudo comentado. Então, se você chegou agora nesse canal e está vendo esse vídeo por acaso, assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que tem informações importantes para você sobre dinheiro, sobre abundância financeira. E assim que você acabar, você vai lá na minha playlist, Os Segredos da Mente Milionária, que você vai encontrar os outros vídeos da série para você se aprofundar cada vez mais e a gente vai junto nesse estudo. Se você tem um livro, pega na página 105 que a gente vai falar sobre isso. Deixa eu pegar meus óculos. Porque, minha gente, depois dos 40, minhas amigas, minha visão já não é mais a mesma. Então vamos colocar os óculos. Prontíssima. Vamos então para a nossa página 105, que ele diz o seguinte: as pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. E isso é impressionante. Eu faço parte de um grupo de investimentos de mastermind, e aí aqui dos Estados Unidos, e todos são americanos. A conversa que eles têm dentro do mastermind é completamente diferente da conversa que eu cresci ouvindo nos ambientes que eu frequentava. E ele vai dizer o seguinte: em geral, quando o assunto é dinheiro, as pessoas frequentemente perguntam: quanto você ganha? É raro a gente ouvir quanto vale o seu patrimônio. Pouca gente fala assim, a não ser nos ambientes de alta classe. Nesses lugares, as conversas sobre dinheiro costumam dizer respeito ao patrimônio e não ao seu salário. O Pedro acaba de vender as ações. Ele tem agora um patrimônio de mais de 3 milhões de dólares. A empresa de João abriu o capital. Ele agora possui 5 milhões de dólares. A Maria vendeu a firma e agora ela tem 8 milhões de dólares. Ninguém diz: sabia que Ricardo ganhou um aumento além de uma ajuda de custo de 2%? Então essa é a conversa que acontece nos grupos de pessoas que têm mentalidade pobre, mentalidade de classe média. E se a gente quer se tornar uma pessoa rica, a gente precisa entrar nessa frequência. A gente precisa entender como essas pessoas pensam e a gente precisa começar a se familiarizar com isso. Isso precisa começar a se tornar natural pra gente. É nessa mesa que eu quero estar sentada, é sobre esses assuntos que eu quero falar, quanto você investiu, como é que estão as suas ações, como é que está o seu patrimônio. E as pessoas aqui nos Estados Unidos falam de forma muito aberta sobre isso. E aí ele vai trazer um princípio de riqueza, que eu vou deixar aqui na tela, que diz o seguinte: a verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. O patrimônio líquido, o que é, Mel? É o valor de tudo o que uma pessoa tem. Para determinar o seu patrimônio, some o valor de todas as coisas que você possui: dinheiro, ações, títulos, imóveis, o seu negócio atual, a sua casa, e subtraia de tudo que você deve. O patrimônio líquido é a medida definitiva da riqueza, porque, se necessário, os bens eles podem ser liquidados, ou seja, eles podem ser convertidos em dinheiro. Então, esse é o nosso patrimônio líquido. E aí ele vai explicar que quem é rico sabe que há uma imensa diferença entre rendimentos e patrimônio líquido. Os primeiros são importantes, o rendimento é importante, quanto a gente ganha todo mês é importante, mas constituem apenas um dos 4 fatores determinantes do patrimônio líquido, que são: o que vai constituir? Rendimento, poupança
investimento e simplificação. E aí eu vou explicar para vocês cada um desses 4, se você quiser, pega um papel, anota, para que você comece a entender um pouco mais. Não adianta você esperar ficar rico para entender sobre isso, você entende agora sobre isso, para que você comece a entrar nessa mentalidade de uma pessoa rica. Toda pessoa rica compreende que a construção de um patrimônio líquido substancial resulta de uma equação que contém esses 4 elementos. Como todos eles são essenciais, vamos examinar um a um. E é importante que você comece a entender sobre isso. Se você quiser, pega um papel, pega uma caneta, anota, para que você comece a se familiarizar com essas coisas. Não adianta você imaginar, quando eu for rica, eu vou me preocupar com cada uma dessas coisas. Agora eu não posso fazer investimento, por que eu vou estudar sobre investimento? E aí que você se engana. Porque se você começa a estudar sobre isso, você começa a entender sobre isso, você começa... Inclusive eu falo aqui para vocês que é importante a gente começar a investir, nem que seja um pouquinho, para a gente começar a jogar esse jogo do dinheiro, para a gente começar a experimentar todos esses conhecimentos. Eu falo sempre aqui para vocês sobre a lei da correspondência. Aquilo que você é no pequeno, você vai ser no grande. Não adianta você esperar ficar grande para você aprender a lidar com tudo isso. Isso é uma ilusão. E quando você chegar lá, provavelmente você vai ter muito mais dificuldade do que você aprender a fazer esse jogo no pequeno. Então presta bem atenção aqui. Então a gente vai falar primeiro sobre os rendimentos. Então ele fala que tem 2 tipos de rendimento. Rendimento ativo e rendimento passivo. Se você não sabe, rendimento ativo é o dinheiro que você ganha pelo seu trabalho, o seu salário. Ou caso você seja um empresário, a renda ou os lucros que você obtém com o seu próprio negócio. O rendimento ativo ele é importante porque na sua ausência é quase impossível chegar até os outros 3 fatores do patrimônio líquido que ele vai explicar. É com os rendimentos ativos que a gente enche o nosso funil financeiro, por assim dizer. Em condições normais, quanto maior o rendimento ativo, mais a gente pode poupar e mais a gente pode investir. Embora esse tipo de rendimento seja fundamental, eu repito, o seu valor depende da parte que ele ocupa no conjunto do patrimônio líquido. Então, não adianta você ter um salário muito bom se você não está se preocupando com as outras partes. Então, eu digo por mim, porque eu era uma pessoa assim, que eu me preocupava muito em ganhar, em gerar valor, em ganhar por isso, em criar novas fontes de renda, mas eu não me preocupava muito com as outras partes. Com a parte da poupança, com a parte do investimento, com a parte da simplificação. Então, eu comecei a entender cada vez mais e isso tem me beneficiado assim absurdamente. E a partir dali, eu hoje sou investidora aqui nos Estados Unidos de real estate, eu sou investidora em cripto, então eu comecei a me preocupar com esses investimentos, eu invisto em empresas aqui para receber os dividendos, então a minha vida assim, financeira começou a se transformar cada vez mais e eu sei que com esse aprendizado eu vou conseguir alcançar realidades ainda maiores financeiramente, mas isso só foi possível porque eu me abri para esse conhecimento, que é o que eu quero trazer para vocês aqui. E aí ele vai falar do rendimento passivo. Rendimento passivo é o dinheiro que você recebe sem trabalhar ativamente, que são esses investimentos, por exemplo. Depois abordarei o rendimento passivo com mais detalhes. Por hora, considere uma das fontes de abastecimento do seu funil financeiro que pode ser usado para gastos, poupança e investimento. Por exemplo, a gente agora está indo viajar. A gente está investindo na gente, na nossa família, a gente está investindo no nosso aprendizado, na nossa cultura, no momentos especiais para a gente viver junto, em lembranças e memórias que são eternas. Para mim, viagem é um grande investimento. Inclusive, é um dos maiores investimentos que a gente pode fazer. Eu sou apaixonada por viajar. Gente, vocês não têm ideia. Então vocês vão sempre me ver aqui viajando e investindo nisso, porque isso para mim é um grande investimento. Eu prefiro investir em viagens e experiências do que investir em coisas. Eu não vou dizer para você que eu não invisto em coisas, que eu não tenho uma bolsa que eu quero, que eu não tenho um carro que eu quero, mas se eu tivesse que priorizar seria experiências, viver experiências, eu amo. E aí você me conta aí, você também, se você gosta de viver experiências, se você também é uma pessoa que gosta de viajar. Minhas amigas e meus amigos, quero saber de vocês para que a gente troque mais, a gente se sinta cada vez mais íntimo. Me conta se você também é essa pessoa que gosta de viver experiências, que gosta de viajar, que valoriza isso, ou se você gosta mais de juntar para comprar coisas, materiais. Tá tudo sempre certo, não tem um certo ou errado aqui. Tô dividindo um pouco de mim e quero ouvir um pouco de vocês também. Então o rendimento passivo é esse e ele vai falar um pouco mais adiante. Poupar também é indispensável. Esse tópico é importante, a gente vai falar bem detalhadamente aqui. Poupar também é indispensável. Se você ganhar rios de dinheiro e não conservar nenhum, não fará fortuna. Muita gente tem um modelo de dinheiro programado para gastar. Quanto mais ganha, mais gasta. São indivíduos que optam pela gratificação imediata em detrimento do equilíbrio a longo prazo. E ele vai dizer, os gastadores têm 3 lemas. O primeiro é só dinheiro. Consequentemente, dinheiro é algo que eles não possuem em grande quantidade, porque eles saem gastando. O segundo é, tudo que vai e vem.
Pelo menos é do que gostariam. Porque o seu terceiro lema é: sinto muito, agora não dá, estou quebrado. Sem rendimentos para encher o funil financeiro e sem poupança para conservá-lo, é impossível passar o próximo fator do patrimônio líquido. E aí eu quero fazer um parêntese para falar sobre isso, porque eu fiz um vídeo aqui falando sobre economizar para te deixar mais pobre. E aí eu me lembrei de uma mulher, de um episódio de um programa aqui do Netflix sobre dinheiro, que ela aparentava ter muito dinheiro, era uma pessoa que morava numa casa enorme, ela tinha uma coleção gigante de bolsas de luxo, ela tinha um restaurante, e ela não sabia quanto que tinha exatamente na conta bancária dela. Então, quando o cara vai lá, eu esqueci o nome do programa, é muito bom, porque é sobre educação financeira, ele ajuda famílias a transformarem sua vida financeira, é muito bom. Eu vou pegar o nome para deixar para vocês, se eu lembrar eu vou deixar aqui embaixo. Se não, pesquisem que vocês vão achar, é muito bom. Aí, quando ele foi fazer a pesquisa na vida dela, a mulher estava quebrada. A mulher estava gastando até o que não podia, toda no cheque especial, no vermelhíssimo, e a mulher não sabia. Então ela não tinha nenhum dinheiro reserva ali. Ela simplesmente tinha aquela programação de gastar, porque ela veio de uma família muito rica, ela estava acostumada somente a gastar, então ela não sabia controlar tudo isso. Então uma coisa é a gente economizar, com medo de perder, com medo de faltar, naquela energia da escassez, porque quando a gente está na energia da escassez, a gente só atrai mais escassez. Se a gente está economizando, porque a gente tem que comprar tudo do mais baratinho, porque se alguma coisa pode acontecer, realmente a gente vai atrair essas mesmas situações. Mas a gente também não pode ser uma pessoa ignorante, cega para nossa condição financeira, nossa situação financeira. Eu e o Lucas, a gente nunca gastou algo que a gente não pudesse gastar. Eu tenho o que eu posso ter. Inclusive, eu vejo que tem muita gente que a gente olha e que parece rico, não sei se você conhece alguém assim, não sei se é alguém da sua família, mas que parece rico, que tem todas as bolsas do mundo, tem todo... E aí você vai conhecer a fundo e você vê que aquela pessoa, na verdade, é uma pessoa quebrada, é uma pessoa que está super endividada. Eu tenho amigas que não gostam de bolsas de luxo, que não gostam de investir nessas coisas, investem em outras coisas, mas quando eu vou conversar, eu vejo que a pessoa é muito milionária e prefere investir em outras coisas e que estão numa situação maravilhosa, muito melhor do que outras que têm muita coisa, que aparentam parecerem ricas. É muito importante que a gente saiba dosar todas essas coisas, que a gente entenda um pouco de rendimento, a gente entenda de poupança, a gente entenda de investimento e a gente entenda de simplificação, que é o que ele vai explicar agora. Depois que você tiver começado a poupar uma parte apropriada dos seus rendimentos, você pode chegar à etapa seguinte, fazer o seu montante de dinheiro aumentar por meio de investimentos. Em geral, quanto melhores os investimentos, mais rápido o dinheiro cresce e mais patrimônio líquido ele proporciona. Gente, eu vou contar para vocês, eu não sei porque eu não investi em Bitcoin antes. Por exemplo, porque o Bitcoin a gente compra sempre um pouquinho. Mas eu já comprei em 60, já comprei em 64, acho que o mais caro que eu comprei foi 67. O Bitcoin hoje está mais alto do que 1 quilo de ouro. O Bitcoin estava ontem, acho que 87, 1 quilo de ouro é 83 mil. Então, simplesmente, a gente comprou do ano passado para cá, foi esse ano eu acho que a gente começou a comprar Bitcoin, ou foi do ano passado para cá. Mas enfim, a gente nosso dinheiro já rendeu muito, simplesmente porque a gente deu esse passo. Mas sabe como foi que eu comecei a fazer esse investimento em Bitcoin? Só fazendo uma pausa aqui rapidinho, mas depois a gente pode se aprofundar nisso. Eu comecei colocando bem pouquinho dinheiro só para dizer que eu tinha um Bitcoin e comprar. Não é de dizer para os outros, não, para dizer para mim mesma, que agora eu sou investidora de criptomoeda e que eu investo em Bitcoin. Dá licença. Então, eu peguei e comprei um pouquinho, uma amiga me ensinou a comprar um pouquinho, Sara, e aí eu comprei um pouquinho, e aí a partir daquele pouquinho eu fui comprando mais, e aí eu falei, Lucas, começa a comprar também, eu queria ter uma carteira minha e uma carteira de Lucas. E aí ele fez uma carteira, eu fiz uma carteira. Para quem quer saber um pouco mais, depois eu posso falar qual a carteira que eu uso, se eu uso Cold Wallet, se eu uso Hot Wallet. Eu posso dividir um pouco mais sobre isso em outro vídeo, tá? Mas aí a gente começou a movimentar. Então vamos lá. Quando você tiver uma parte que você já tem essa poupança, a gente tem também a nossa poupança, a gente tem também imóveis no Brasil, enfim, agora vamos passar para o próximo nível de investimento, né? Aí voltando para o que ele está dizendo aqui, as pessoas ricas despendem tempo e energia aprendendo a investir e têm orgulho de ser excelentes investidoras ou pelo menos de contratar ótimos profissionais para executar essa tarefa por elas. Quem tem a mentalidade pobre pensa que investimento é coisa de rico e como nunca aprende a fazer isso, continua na pior.
Volto a dizer, todas as partes da equação são importantes. E eu quero fazer um parêntese rapidinho aqui para você, que eu aprendi isso muito no Mastermind. As pessoas que são normalmente classe média ou pobre e que investem, elas têm um consultor financeiro. As pessoas ricas não têm consultor financeiro. Eu não imaginava isso. Fiquei chocada. As pessoas que você pensa que são ricas, que têm consultor financeiro, não são muito ricas. As pessoas muito, muito ricas, elas não têm consultor financeiro. Elas têm uma pessoa que movimenta o dinheiro para elas. Eu esqueci como é que chama. Lucas, Lucas, como é que chama a pessoa que movimenta o dinheiro para você em vez de ser o consultor financeiro? É o Family Office, é? Como é que chama? Não, não é finance, é o contrário. O Lucas também não lembra. Mas existe a pessoa que movimenta o dinheiro para elas. Ou seja, os ricos, eles entendem para onde vai o dinheiro deles. E essa pessoa que movimenta o dinheiro que eles deixam dentro, normalmente é um family office. A pessoa que movimenta, ela não pode, por lei, dizer onde ele deve investir ou o que ele deve fazer com o dinheiro. Então ele só movimenta o dinheiro. Ele vai dizer, você vai colocar tanto nisso aqui, você vai colocar tanto nisso aqui. As pessoas de mentalidade pobre ou de mentalidade de classe média, elas têm um financial advisor, que é um consultor financeiro, que vai dizer, invista nisso aqui. Só que a galera do meu Mastermind mesmo, que é multimilionária, tem bilionário e tudo, eles falam o seguinte, se o advisor soubesse tanto como fazer, se soubesse tanto assim sobre investimento, ele estaria rico. Ele não seria um financial advisor, ele não seria um consultor financeiro. Ele seria rico e não ia precisar nem trabalhar com isso. E é o que me chamou bastante atenção. A gente precisa entender para onde vai nosso dinheiro, em que eu vou investir. E muitas pessoas só querem contratar. Então existe um trabalho, existe um investimento, mas isso vai trazer rendimentos muito maiores para você. E é isso que eu pago para estar aprendendo, para estar dentro do Mastermind, para eu aprender sobre isso. O quarto fator do patrimônio líquido pode ser considerado o azarão do páreo. Pouca gente reconhece a sua importância para a criação da riqueza. Trata-se da simplificação. Ela caminha lado a lado com a poupança e requer o estabelecimento consciente de um estilo de vida em que você dependa menos de dinheiro. Com a redução do seu custo de vida, aumentam a poupança e também a quantidade de dinheiro disponível para você investir. A gente vai parar por aqui o nosso estudo, mas a gente vai continuar no próximo estudo do livro, então fica ligado, já ativa o sininho para você não perder os estudos do livro, porque eu tenho certeza que você vai transformar a sua realidade financeira se cada vez mais você se aprofundar nesse conteúdo e principalmente colocar em prática tudo que eu estou dividindo aqui com vocês, tá bom? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!